Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Devem os pais pagar aos filhos por tarefas feitas em casa? Este é o tema, é a pergunta de uma ouvinte que enviou ao psicólogo Eduardo Sá esta temática para discussão. Até que ponto as crianças menores podem receber dinheiro dos pais em troca de pequenos serviços domésticos? Olá, Eduardo, boa tarde. Olá, Judita, olá, Bruno. Olá, Eduardo. O que é que nos diz sobre isto? Depende do contrato coletivo de trabalho. Já agora, se houver um sindicato de crianças, dava jeito. Mas o trabalho infantil, uma vez que será disso que se trata, não será, de facto, uma boa prática para se ir por aí. Acho mal, Judita, acho mal. Acho mal por vários motivos. Eu já não acho nada bem que os avós, na sua bondade, e na ânsia de criarem ali, enfim, um pretexto para que os netos tenham boas notas, acho mal que depois, por cada muito bom, por cada 80% de uma determinada quantia, porque admito que episodicamente pode ser muito engraçado, porque de repente tudo aquilo que caia fora do que é expectável que uma criança tenha que fazer, percebe perfeitamente, e não é por aí que vem mal ao mundo, que os pais definam ali uma tarefa e de repente arranjam um pretexto para que uma criança perceba que há um brinquedo dos seus sonhos que talvez fique mais perto se elas aceitarem cortar as flores ou andarem a fazer coisas que a priori não farão. A gestão corrente do que faz parte da vida de uma criança, pôr a mesa, colaborar nisto, colaborar naquilo, não me parece que faça sentido nenhum. Aliás, é muito engraçado ver como as crianças portuguesas muitas vezes são trazidas muito pouco a essas tarefas, o que não faz sentido absolutamente nenhum, porque elas são pequeninas, ninguém quer explorá-las muito longe, mas se elas se comprometerem a ter um conjunto de práticas e de rotinas, elas vão agradecer muito mais tarde, porque definitivamente deixam de fazer de príncipezinhos e são uns entre iguais, com a particularidade dos mais velhos terem outras responsabilidades que os mais novos acabam por não ter. Eduardo, neste caso que nos é trazido por este ouvinte, fala-nos de dois irmãos adolescentes, e é importante também aqui sublinhar isto, que têm pais separados e que agora o pai começou a pagar-lhes em troca de serviços domésticos para juntarem dinheiro para comprarem a consola que eles há muito queriam, mas nunca receberam. Não sabemos se estas tarefas domésticas são as tarefas habituais, de pôr a mesa, arrumar o quarto, se podem ser outros trabalhos de bricolagem. Está só a relva, limpar os carros. É só serviços domésticos, não temos aqui, pode ser coisas mais complicadas, fazer a cama de lavado, pode ser uma coisa mais complicada. Pode fazer a cama mesmo, ou fazer a carpintaria. Cama mesmo. É um princípio assim tão errado para um objetivo concreto? Não. Compensar? Não, nesse particular não é, porque no fundo é uma forma do pai dizer aos filhos: vocês querem ter acesso a qualquer coisa que é tão preciosa para vós, aprendam a ter a paciência de trabalhar para ela, e trabalhando para ela com um intuito de quem acaba por fazer alguns sacrifícios em função de um objetivo que pode ser maior. E maior, desculpe interromper, maior e mais caro, não é? Ou seja, é um objeto caro. Sim,
E, portanto, nessas circunstâncias eu acho que é um bocadinho diferente. Claro que isto torna-se escorregadio. Porquê? Porque, do outro lado, quando a mãe diz vamos lá arrumar o quarto, vamos fazer isto e vamos fazer aquilo, acaba por haver 2 pesos e 2 medidas, e neste contexto torna-se, parece-me a mim, escorregadio, que é sempre a consequência que depois se tem nestes tipo de práticas, e que depois as crianças acabam por achar alguma graça por fazerem um pé de meia à conta daquilo que é suposto que façam, basicamente, e a determinada altura cria-se esta noção de que quando os pais solicitam o óbvio, o indispensável, o razoável, elas correm o risco de se sentirem quase exploradas, quando na verdade ninguém está a querer nada disso. Portanto, eu compreendo que isto gerido de uma forma episódica, em função de um determinado objetivo, desde que não seja recorrente, etc., pode ser muito razoável, mas é sempre um bocadinho escorregadio, porque se uma pessoa não é muito explícita no contrato coletivo de trabalho, corre o risco de, a seguir, ter um conjunto de reivindicações que a priori nem sequer seriam esperadas. Mas essa é uma das consequências de uma separação, de um divórcio, casas diferentes, regras diferentes, e uma das questões que esta ouvinte nos coloca e pede ao Eduardo para responder é se, neste caso, a mãe deveria ter sido ouvida, deveria participar também nesta decisão e autorizá-la. Bruno, eu acho que sim. Eu acho sinceramente que sim. E acho que sim porquê? Porque, evidentemente, eu compreendo que um pai e uma mãe, mas quando coabitam também não têm as mesmas coordenadas, e às vezes não têm, não é por birra, é porque não têm, é porque têm sensibilidades diferentes, é porque um se coloca mais facilmente no lugar das crianças e o outro está ali a fazer o papel de intermediário daquilo que entende que são as regras mais em abstrato que elas devam ter, e portanto as tensões entre os pais em relação ao comer a sopa, ao poder levantar-se da mesa, ou isto ou aquilo, são tensões saudáveis no dia-a-dia, e são saudáveis porque os pais não precisam de ser milimetricamente iguais, precisam é de criar ali plataformas de entendimento que aos olhos das crianças lhes dê a entender que o pai e a mãe são individualidades, são singularidades absolutamente inequívocas, tão inequívocas que as crianças sabem perfeitamente que perante uma determinada circunstância a mãe reage daquela forma e o pai reage seguramente de outra. Até aqui tudo bem. Agora, quando se está separado e sem querer fazer disto ou contribuir para qualquer confusão, eu entendo que era muito bom que os pais, nomeadamente, por exemplo, em relação aos presentes de aniversário e aos presentes de Natal, tivessem um entendimento que pudesse ser tão paritário quanto possível, porque no fundo são os presentes dos pais, não deveriam ser os presentes da mãe e do pai. É claro que os pais dizem sempre, mas calma, mas a capacidade económica de um e do outro não são muitas vezes coincidentes, não têm que ser. Mas aquele que tem maior desafogo económico, ou maior desafogo financeiro neste caso, deveria ter em ponderação isto e ter sempre a noção que ao chegarem a patamares de entendimento, as crianças só lucram com isso, e não é equívoco que elas saibam que a mãe e o pai tinham à partida uma determinada posição diferente e depois chegam a um acordo e o acordo tem este tipo de regras. Quando é assim, eu acho que todos saem a ganhar. Quando nestas circunstâncias como aquela em que nós estamos a conversar, nós temos um pai que decide unilateralmente uma coisa que é preciosa para eles, e sejamos razoáveis, aquela consola não vai ser a consola da casa do pai, espero eu, deveria ser a consola dos miúdos, que se desloca quando eles estão com a mãe ou quando estão com o pai. E nessas circunstâncias, pôr a mãe quase fora de jogo, menorizá-la a este ponto, não traz ganhos absolutamente nenhuns. O pai não ganha mais por desqualificar a mãe, as crianças não ganham mais por perceberem que a mãe não foi tida nem achada, e aquilo que podia ser um brinquedo e já agora um procedimento muito educativo
vamos aqui fazer um mielheiro e começar a juntar moeda a moeda para que se lá chegue mais depressa, de repente é um fator de fratura entre os pais que obviamente nem sequer acaba por ser tão bom assim para os miúdos, porque o que é que se ganha quando as coisas trazem confusão, mal-entendidos e este tipo de desentendimentos entre os pais? Nada. Ora, hoje ficamos por aqui. Amanhã vamos de fim de semana, claro. Portanto, Sim. só voltamos na segunda-feira. Até lá, continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt e ouça-nos sempre em podcast e também no site do Observador. Bom fim de semana, Eduardo. Um grande abraço e até Bom segunda. Fim de para os semana, dois, Eduardo. Um abraço. Até segunda. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.